Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos analisando, ou melhor dizendo, julgando esta nota de estudo da Bíblia ACF em Mateus 24. Hoje é a parte 3 e é o final. Então nós vamos ler o que diz o restante da nota. Em Mateus capítulo 24, 35 e 38, a nota vai dizer o seguinte: os versículos 35 e 36 advertem contra as tentativas de definir uma data exata para o retorno de Cristo no final da era da Igreja. Especular que o texto fala de dia e de hora, e, portanto, não elimina a possibilidade de se estimar um ano, é uma simplificação grosseira. Unicamente o Pai conhece o tempo do retorno de Cristo, porque isso foi estabelecido por sua autoridade. Conferir Atos 1, 7. No entanto, temos uma comparação com os dias de Noé e o dilúvio, que ilustram e prefiguram a condição da humanidade na época da volta de Cristo. A última geração, como a dos dias de Noé, é voltada ao prazer e à satisfação pessoal. Comiam e bebiam, as palavras casavam e davam-se em casamento, podem referir-se a seguir o curso normal da vida, sem observar a iminência do julgamento. Podem não, com certeza se referem à normalidade da vida. É importante observar que o julgamento, ele virá. O dia do julgamento, o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel, ela virá. Mas ela virá com o arrebatamento. O arrebatamento não vai acontecer depois, ele vai acontecer para marcar o início do dia do Senhor. Então o dia do Senhor, ele começa com o arrebatamento da igreja. Então isso precisa ser falado. E nos dias do arrebatamento, a vida vai estar seguindo normalmente e as pessoas não vão observar a iminência do julgamento que virá depois que o arrebatamento acontecer. Vamos lá. 24, 39 e 42. A observação de que as pessoas da época de Noé não perceberam a severidade e a rapidez da destruição vindoura dá a entender que essa última geração estará totalmente despreparada para a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo para julgar o mundo. Veja 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. A referência a dois estarem no campo ou trabalhando na época da volta de Cristo remete à rapidez de sua vinda para separar os perdidos dos salvos. Da impreensão, nós não sabemos o que estava na cabeça do, vamos dizer assim, do teólogo ou do pastor que escreveu, do estudioso que escreveu essa nota, mas dá a impressão que ele é adepto daquele argumento de que aquele que é tomado para juízo e aquele que é deixado para entrar no milênio. Só que ele não quer falar claramente. Aí por isso que eu coloquei um monte de ponto de interrogação, 3 pontos de interrogação aí, porque ele fala a rapidez de sua vinda para separar os perdidos dos salvos. Mas vai separar os perdidos dos salvos no arrebatamento ou lá na vinda para Israel, quando ele desce sobre o Monte das Oliveiras. Então fica uma coisa assim meio vaga, né? 24, 43, já que nós voltamos nesse assunto aí da referência a dois estarem no campo ou trabalhando na época da volta de Cristo. 24, 43 e 51. A parábola dos dois servos segue ilustrando a seriedade da segunda vinda de Cristo, fato que Jesus nunca alegorizou ou espiritualizou, sempre falando em termos bastante severos. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Pois bem, aqui acaba, né, o capítulo 24 e nós queríamos analisar só a nota sobre o capítulo 24 de Mateus. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Se você tem dúvida que a referência sobre dois estarem no campo e trabalhando, né? Duas estarem no moinho, um será tomado, outro deixado, que isso quer dizer o arrebatamento, não fique com dúvida não. Porque Jesus, ele fala, até quando ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, ele fala sobre o tempo do julgamento, sobre o princípio das dores, as dores, a tribulação, a grande tribulação. Mas a partir do capítulo, vamos ver aqui. Pois bem, peguei aqui a Bíblia, né? E a partir do versículo 36 até o 44, Jesus está falando do arrebatamento. Porque ele diz, mas daquele dia e hora, o dia e a hora que vai começar os sinais. Jesus fala dos sinais da sua segunda vinda, né, para Israel. E Jesus está falando para os discípulos, eles como judeus. Mas a partir do versículo 36, então ele começa a falar do arrebatamento da igreja, porque os discípulos ali, que haveriam de escrever aquelas palavras, escreveriam para a igreja. Então, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja. Os discípulos não eram só judeus, eles faziam parte da igreja também. A igreja de Nosso Senhor nasceu com o Senhor Jesus e com eles, não é verdade? Agora, nós não vamos entrar nesse assunto a fundo, mas eu queria dizer para você, eu estou lendo esse livro aqui, Evidências do Arrebatamento, uma defesa bíblica do pré-tribulacionismo, John F. Hort, né? E nesse capítulo 2 aqui, o capítulo 2 é Jesus e o arrebatamento. Eu já li, eu não li o livro todo, mas o capítulo 2 eu já li. E tem 10 motivos, 10 provas, 10 argumentos de que Jesus está falando do arrebatamento em Mateus 24, 36, 44. Então não é uma coisa da minha cabeça. Não, é algo que o Espírito Santo nos revelou e mais tarde, há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, eu adquiri esse livro e, para minha surpresa, aquilo que eu queria estava aqui. Eu pensei que era uma novidade, que Deus tinha me revelado algo novo, mas alguém já escreveu há muito tempo que o arrebatamento, Jesus está falando do arrebatamento em Mateus 24, 36 em diante. Pois bem, para terminar, para finalizar essas notas da Bíblia ACF, Mateus 24, tem alguma coisa de proveito, né? Tem a maioria das coisas aqui são de proveito, mas tem alguns pontos aqui também que é de se rejeitar. A palavra de Deus nos manda julgar a profecia, não é? Aquele que profetiza fala aos homens exortando, ensinando, edificando, não é verdade? Então esse ensinamento aqui é como uma profecia. Nós temos que julgar. E segundo o nosso julgamento, essas notas aqui, vamos dizer que 80% elas estão corretas e 20% nós não concordamos. Amém, Jesus? Pois bem, os próximos vídeos que nós vamos trazer aqui nesse canal, nós não temos interesse de divulgar esses vídeos para o mundo todo, mas nós temos gravado aqui a nossa opinião porque nós temos alguns projetos, alguns planos de fazer discípulos e é bom nós termos arquivado, armazenado em um lugar essas explicações, fazendo uso, né, do vídeo, fazendo uso desses meios de comunicações que nós temos hoje. Então vai ficar aqui, nós não temos interesse nenhum de pagar o YouTube
para nos divulgar. Não vamos fazer isso nunca. Nunca, nunca, nunca. O vídeo vai ficar aqui, sem muitas visualizações, mas as pessoas certas verão esse vídeo. De preferência, pessoas que estarão conosco, os discípulos que nós estaremos fazendo. E vai ser muito útil ter esse vídeo aqui. Não sabemos o dia de amanhã, né? Esperamos que o YouTube esteja por aí por muito e muito tempo, se Jesus não voltar antes. Né? Se Jesus não voltar antes, porque a nossa maior esperança é que Jesus volte. Mas se ele não voltar, que o YouTube possa continuar por aí e esses vídeos possam continuar armazenados até aquele momento em que nós vamos precisar deles. Então, que Deus vos abençoe. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.